Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 2 do livro de Isaías, que tem 66 capítulos. Palavra que em visão veio a Isaías. Estamos vendo esse maravilhoso livro de Isaías, considerado o Novo Testamento do Antigo Testamento, ou mesmo considerado a Bíblia toda, porque dá para fazer uma divisão muito legal dele em 39 mais 27 livros. Nós já vimos na primeira parte, que nós dividimos esse trecho de 66 capítulos, nós dividimos em 4 partes, nós já vimos a primeira parte, uma simples identificação de Isaías e da época do seu ministério, que aconteceu durante ali os reinados dos reis de Judá, do Uzias, Jotão, Acás, Ezequias. Isaías ministrou em Judá durante a época em que Deus julgou o seu povo por meio do ataque assírio, ocorrido entre 740 e 686 a.C. Mas também Isaías, além disso, profetizou sobre o julgamento babilônico, que foi mais para tarde, um outro período muito importante na história do povo judeu, entre 612 e 538 a.C., que aconteceu esse período babilônico após a sua morte. Nesta segunda parte, estaremos vendo Isaías proferindo palavras de julgamento contra Israel e Judá, mas também fornecendo a esperança da restauração após o exílio. Lembramos que o propósito desse livro de Isaías era incentivar seus contemporâneos a serem leais ao Senhor e exortar os futuros leitores exilados a se arrependerem dos seus pecados e ainda a confiar em que após o exílio o Senhor abençoaria o remanescente fiel e as outras nações de maneira como nunca antes haviam sido abençoados. Iremos ainda encontrar as seguintes verdades fundamentais neste livro. Deus chamou Isaías para advertir o seu povo sobre a decisão divina de mandá-los para o exílio e para garantir que no futuro, após esse exílio, o povo voltaria a receber as bênçãos sem precedentes. A confiabilidade de Isaías foi demonstrada pelo cumprimento de muitas das suas primeiras profecias, feitas antes do seu livro ser escrito. As maravilhosas predições de Isaías sobre o fim do exílio na Babilônia e a restauração certamente aconteceriam, mas somente os arrependidos em Israel e entre os gentios desfrutariam dessas bênçãos futuras. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da Semeadores, semeando mensagem de vida ao seu coração. Todos os dias estamos aqui com a palavra de Deus, de edificação e de busca a esse Deus que se deixa achar. Nós estamos aqui desde 2016 e iremos levar esse projeto até 2019, permitindo Deus quando concluiremos essa etapa. Então, assim, estamos no livro de Isaías e já estamos na parte 2, nos encontramos na mensagem de julgamento de restauração pregada por Isaías, que vai do capítulo 1, verso 2, até o capítulo 6. Nós estamos no capítulo 2. Como já falamos, nesses capítulos do 1 ao 6 fornecem esse resumo das profecias de Isaías. Ele proferiu palavras de julgamento contra Israel e Judá, mas também forneceu a esperança de restauração após esse exílio. Já dividimos essa segunda parte em 3 blocos, o julgamento e restauração, a retidão e a justiça. Julgamento e restauração, a retidão e a justiça, com as suas subdivisões. Demanda contra a impiedade e a injustiça, que já vimos, a justiça e a retidão futuras de Sião, veremos agora. E tem outras partes, que é o julgamento e restauração naquele dia, julgamento que leva à restauração. Então vejamos esse julgamento e restauração, a retidão e a justiça, em continuação. Como já dissemos, a repetida preocupação desses versículos, o conteúdo desses versículos é o julgamento contra a falta de retidão e justiça em Jerusalém e a restauração delas na cidade após o julgamento. A justiça e a retidão futuras de Sião, para equilibrar a sua demanda contra a iniquidade e a injustiça, Isaías acrescenta a garantia de um futuro glorioso para Sião, quando a retidão e a justiça estariam não apenas presentes na cidade,
mas também transportariam para as nações. No capítulo 1, Isaías começa com a sua visão que ele teve, falando assim de todo o livro, com seus 66 capítulos. Aqui no capítulo 2, Isaías novamente fala da palavra que veio a ele em visão, mas agora destinada a Judá e Jerusalém especificamente. Ele vai falar dos últimos dias. Embora estejamos vivendo atualmente nos últimos dias que começaram com Cristo Jesus, e também estamos vivendo o reino de Deus anunciado pelo Senhor, muitas das coisas anunciadas não estão tendo o seu cumprimento. De fato, estamos no tempo do já, nos últimos dias, onde Cristo reina absoluto. No entanto, também estamos na fase do ainda não. É o já e o ainda não. Por isso que vivemos pela fé e não devemos recuar jamais. Por causa do ainda não, nós vivemos pela fé. E a palavra de Deus diz que o meu justo viverá da fé, ou por meio da fé. O profeta, se ele recuar, ele não tem prazer nele. O profeta falou do monte do templo, pois ele era o ponto central da capital do reino do Senhor, que um dia seria exaltado acima de todos os outros reinos. O Monte Sião reproduzia o reino celestial e era um prenúncio da Jerusalém celestial, que descerá à terra quando a história chegar à sua consumação em Cristo. O povo de Deus chega agora diretamente a essa realidade celestial por meio do sacerdócio do Senhor Jesus nos céus, mas também pela fé. Quando Cristo retornar, a nova Jerusalém descerá dos céus e será o centro dos novos céus e da nova terra. Isso estamos aguardando já há 2000 anos e muitos têm se desanimado por causa da aparente demora. Agora, comparado com a eternidade, o que é isso, né? Os montes, em especial o Monte Sião, não é exclusividade dos cristãos, pois os pagãos, versos 2, também adoravam e continuam a adorar seus deuses em santuários nas montanhas. Ao descrever Sião dessa maneira, Isaías indicava que o Deus de Israel, que é adorado no Monte Sião, estabeleceria a si mesmo, aos olhos de todas as nações e de todas as tribos, raças, como o único Deus vivo e verdadeiro. Interessante, hein? Maranata. Em Cristo, muitos gentios já adoram o Senhor, e ele será universalmente reconhecido quando Cristo voltar. Povos de nações gentias incentivarão uns aos outros a adorarem a Deus com o coração regenerado. A lei de Deus será observada pelo seu povo na restauração, e assim a justiça será estabelecida. Além disso, no tempo da restauração, tempo glorioso, os judeus e os gentios de todas as nações que escaparam do julgamento de Deus observarão essas leis juntos. Essa profecia começou a ser cumprida na expansão do reino de Deus pelas nações gentias por meio do Evangelho de Jesus Cristo, no período do Novo Testamento, e alcançará plenitude no domínio universal do reino quando Cristo voltar. A mensagem do Evangelho espalhando para todos os cantos. No verso 4 diz que ele julgará e corrigirá muitos povos, e assim entendemos que o Senhor governará sobre as nações e seu reino se estenderá por toda a terra e promoverá a paz, a verdadeira paz entre as nações. Na verdade, o Senhor já governa e reina, mas o mundo parece não reconhecê-lo. E o Senhor faz questão de manter nessa fase como que distante de tudo. As nações e os reinos da terra se sentem livres, como se fossem realmente donos de tudo, e não precisam dar satisfações a qualquer um, antes aos seus próprios deuses. Mas isso é um puro engano, viu? Esse governo sobre todas as nações foi o propósito da vinda de nosso Senhor Jesus. Lucas 2,14. Quando ele julgar as nações como rei e senhor, em vez de os implementos agrícolas serem transformados em armas de guerra, o governo do Senhor terminará pondo um fim definitivo em toda a guerra. Hoje, execuções de cristãos e de quem é contra as suas crenças são exibidas ao vivo de forma terrífica diante da internet, das câmeras de TV e de todo mundo, como que passando um recado para quem puder ouvir que ali, naquele lugar, não é Deus nem Cristo que governa, mas as suas armas e força. É triste, né? Você já viu alguns desses vídeos, são horríveis. No verso 5, a luz significa bênção,
presença e revelação de Deus. O Senhor é luz na bênção e no julgamento. As pessoas que tocam a luz de Deus pelas trevas de suas próprias mentes corrompidas experimentarão o seu julgamento e viverão nas trevas da separação de Deus. Todos nós que estamos em Cristo, de todo o mundo, sofremos hoje com tanta violência barata e tanta ignorância e adoração a deuses estranhos. O mundo nos parece entregue a si mesmo ou ao caos, não é verdade? Parte B, julgamento e restauração naquele dia. Começando aí no verso 6 do capítulo 2. E vai agora, essa parte B, julgamento e restauração naquele dia, vai até o capítulo 4, no verso 6. Essa porção do resumo da mensagem de Isaías consiste de oráculos reunidos pelo tema naquele dia. Isto é, o dia do Senhor. Este será um dia de julgamento severo, mas também trará imensuráveis bênçãos para o povo de Deus. Bênção para os que são da paz e de Cristo, e dores para os que insistem teimosamente em continuarem suas vidas do seu jeito, rejeitando totalmente o conhecimento do santo. Orgulho e sincretismo naquele dia. E Isaías faz a apresentação inicial do julgamento do dia do Senhor, declarando que Deus tratará duramente o orgulho e o sincretismo pela terra. Veremos nesse capítulo que Isaías reconhece primeiramente a sentença de Deus contra Judá, que enumera depois as acusações, que anuncia em seguida a sentença mais uma vez e que faz finalmente a ligação com uma elaborada descrição do dia do Senhor, versos 10 ao 22. Como podemos observar nos versos de 6 a 8, o sincretismo e o orgulho foram a causa da ruína deles, que consequentemente os levaram à sentença dos versos 6 e 9. Isaías confessa a Deus que entendia a realidade desse julgamento por vir e, além disso, entendia que Deus tinha abandonado o seu povo, mesmo para que sofresse na mão de outras nações, porque o povo o havia abandonado em primeiro lugar, conforme 2 Crônica 12, 5. Romanos 1 nos diz: porque Deus nos entrega a nós mesmos, as nossas paixões e as nossas vontades, simplesmente porque primeiramente rejeitamos, nós o abandonamos. Como é que podemos viver assim com Deus? Lá em Romanos está explicado que nós rejeitamos o Senhor. O Senhor ordenara a Israel que evitasse todos os tipos de influência pagã e alianças militares com gentios ou a adoção de suas práticas religiosas. No entanto, eles tinham se enchido de corrupção do Oriente, tinham se tornado agoreiros como os filisteus. Pelo contrário, fizeram foi aliança com os povos estrangeiros. Uma dessas causas da rejeição do Senhor que tinha contribuído para o afastamento de Judá do serviço fiel a Deus era devido às riquezas, prata, ouro, tesouros, cavalos, ídolos. O povo confiava dessa maneira na sua própria força, em vez de confiar no Senhor. Isaías ridiculariza a impotência dos ídolos e declara o poder do Senhor. Não apenas Judá seria humilhada por causa do sincretismo, que é fidelidade simultânea a vários deuses, mas as nações idólatras ao redor também seriam abatidas. Dos versos 10 ao 22, Deus irá trabalhar com orgulho e o sincretismo mencionados nos versos 6 a 9, por meio de um severo julgamento no dia do Senhor. A repetição desse refrão nos versos 10, 19, 21, tanto divide esse material em seções, quanto reúne numa unidade coerente. Por meio desse julgamento, Deus será exaltado como supremo e os pecadores serão apropriadamente humilhados pelo sincretismo e o orgulho. Só o Senhor será exaltado naquele dia, diz o verso 11, o dia do Senhor. Um dia que descreve qualquer dia no futuro no qual Deus intervirá de maneira dramática para destruir os seus inimigos e para abençoar o seu povo fiel que o aguarda. Diante do julgamento de Deus, as pessoas podem procurar refúgio, mas ninguém consegue realmente se esconder dele. É o que vemos também no trecho do livro de Apocalipse, que diz nos versos 6, 15, 16 e 17 que os reis da terra, e os grandes e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas.
e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem é que pode subsistir? Termina o capítulo no verso 22, pedindo que nos afastemos do homem cujo fôlego está em suas narinas, fôlego que deriva de Deus. Isaías 2 começa: palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. Foi o que nós dissemos no início. O verso 22 diz: deixai-vos do homem cujo fôlego está nas suas narinas, pois em que se deve ele estimar? O homem, esse homem que tem um fôlego de vida em suas narinas, pode dizer ao que o criou: não preciso de ti, sei me virar sozinho? Como é que devemos pôr nossa esperança nele, nesse homem que suspira? A palavra nos exorta que devemos colocar nossa esperança não no homem que tem o fôlego de vida dado pelo Criador, mas devemos colocar nossa esperança em Deus. A palavra de Isaías pode e deve ser aplicada aos reis de sua época, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias. Com certeza, mas que ela fala muito conosco nos dias de hoje, sem dúvidas fala e fala muito. Amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 3, onde Isaías falará dos julgamentos de Judá, de Jerusalém e das filhas de Sião. Não percam, é muito enriquecedor. Qualquer dúvida você consulta a parte escrita que está no Jamais Desista, nosso blog site. No jamaisdesista.com.br, tem a parte escrita, estuda, verifica, confere lá o texto. E recomendamos sempre que você leia o capítulo antes de nos ouvir. Também você vai encontrar nossos produtos na nossa loja virtual e na nossa loja física, ossemeadores.com.br. Servimos todo o Brasil e todo o mundo. Todos os que precisarem do nosso material, literatura, é só entrar em contato conosco. Fora a parte digital, que é toda grátis, a montagem dela em e-books e o formato de livro impresso, esse nós cobramos. E aí despachamos com preços bem tranquilos para que cabem no seu bolso. Às 8h30 estaremos com o nosso programa de rádio, radio.ossemeadores.com. A todos um bom dia, vamos divulgar a palavra do Senhor. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido. Fica com Deus, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.